Sejam bem-vindos à nossa igreja. Nossa visão: transformar vidas, famílias estruturadas, pessoas saradas, igreja fortalecida. E nossa missão é alcançar vidas com amor e serviço, ensinando-as a trilhar o caminho da fé e salvação Jesus. Se a gente não mudar a nossa forma de pensar, se a gente não entender quem Jesus é, se a gente não convidar a Jesus e não aceitar a Jesus, a gente não tem como entrar no reino dele, nem desfrutar das coisas que ele fez para nós. E acima de tudo, não temos como viver a transformação plena que ele quer nos dar e nos fazer passar. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Podem dar um glória a Deus? Ai, acho que está bem fraco, viu? Quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Podem dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Oh, Senhor Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença. Nós temos certeza que o Senhor já está neste lugar. Oh, Jesus, que prazer estar em tua presença. Que prazer é poder estar aqui em comunhão com os nossos irmãos, glorificando e exaltando o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui para declarar que só o Senhor é Deus. Só tu és santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós nessa manhã. Enche este lugar com a tua glória, meu Pai. Nós não aceitamos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Senhor, derrama algo novo nesta manhã. Que nós venhamos receber algo novo vindo da tua parte, Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui. A vida de cada família que aqui está sendo representada, meu Deus. Eu não sei, meu Pai, se alguém chegou aqui triste, meu Pai. Se alguém chegou aqui cansado. Se alguém chegou aqui sem ânimo, que o Senhor possa, meu Pai, levantar essa pessoa, que nós, Senhor, possamos ser aquelas pessoas que levantam os nossos irmãos. Jesus, que o Senhor nos use conforme a tua vontade, Senhor, em qualquer lugar que nós estejamos, Senhor, que através das nossas vidas, Senhor, outras vidas venham ser libertas, transformadas e saradas, Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai. Nós diminuímos para que o Senhor venha crescer em nossas vidas. Oh, Jesus, mais uma vez nós te dizemos, o Senhor tem total liberdade aqui neste lugar, Senhor. E nós temos a certeza que o Senhor há de fazer grandes coisas nessa manhã. Que o Senhor venha trazer aquelas pessoas que estão chegando em paz, aqueles, meu Pai, que estão pensando se ainda vão vir. Que o Senhor possa colocar ânimo, Senhor, no coração deles e traga-os debaixo das tuas santas e potentes asas. Nesse momento que você possa declarar palavras de amor ao Senhor. Declare o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. Oh, Jesus, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos alegrar na presença do Senhor? Nas palmas.
Aleluia, Jesus. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de promessa. Oh, Jesus, o Senhor está aqui, Jesus.
Fica ligado, igreja, para sentir a presença de Jesus. Estás aqui. Escuta, Senhor, o nosso louvor, Jesus. Estás aqui. Oh, aleluia. Eu te adorarei. Estás aqui, operando milagre. Estás aqui, transformando nossas vidas. Eita, Jesus. Você pode dizer: o meu Deus é. O meu Deus. O meu Deus é.
Deus de promessas. Oh Jesus, nas horas mais difíceis nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor, que sempre haverá um lugar de descanso, sempre haverá um lugar de repouso, de refrigério em Ti. Oh Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Oh Jesus, Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Declare a sua dependência no Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo
Esse lugar onde você tem paz. Esse lugar onde você descansa. Onde é esse lugar? Somente no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Jesus. Assim como a costa anseia por ar, como terra seca precisa da chuva, o meu coração. E Deus meu, assim como a costa ela anseia por ar, como terra seca
nosso coração. E Deus me assim, como terra seca. Diga, meu coração Glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho e glória a Deus o Espírito Santo. Que maravilha estarmos aqui nesta manhã, glorificando o nome daquele que vive para todo sempre. É um privilégio estar aqui. Muitos não tiveram esse privilégio hoje, uns por escolhas pessoais, e outros porque não tiveram a condição. Mas nós estamos aqui. Isso é motivo de glorificar o nome do Senhor. Senta um pouquinho, igreja. Estou muito feliz de estar cultuando com meus irmãos aqui na casa do Senhor. Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, um capítulo muito importante, que Salomão, filho do rei Davi, escreveu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. São as estações da vida. Tudo tem o seu tempo determinado. E aí ele vai descrevendo tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de ajuntar, tempo de espalhar. Ontem eu fui visitar minha sobrinha e ela me disse: tia, eu estou muito triste. A menina jovem, muito triste mesmo. E eu disse: por que você está triste? Eu fiz aniversário, não teve festa, não ganhei presente e eu fiquei muito triste. Ela fez 40 anos. Uma data importante na vida de qualquer pessoa. Eu abracei ela, beijei e disse: olha, filha, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você já teve tantos aniversários bem comemorados, 15 anos, muitos presentes. Mas hoje, sua mãe está doente e não pôde fazer a festa que você esperava. E ali eu confortei o coração dela. Mas ficou no meu coração essa palavra, que há tempo para todas as coisas. E esse é o nosso tempo de congregar juntos e de ofertar na vida de pessoas que não podem hoje comprar o seu próprio alimento. Eu sempre dou testemunho que a minha família já foi muito beneficiada pela ajuda da igreja dos irmãos. Pela misericórdia do Senhor, hoje nós temos para dar. Mas nem sempre foi assim. Por isso que eu valorizo muito as ofertas. Valorizo também as contribuições que são trazidas para a manutenção do trabalho na igreja. Porque a partir dessas ofertas e da entrega dos dízimos, que nós enviamos missionários,
sustentamos a igreja e tantas coisas, que a igreja já está bem doutrinada sobre isso. Então, amados, esse é o tempo maravilhoso. Eu me lembro que eu fazia alguns pequenos trabalhos e ganhava umas moedas, que eu não sei qual era, porque a moeda já mudou. E eu chegava para minha mãe e dizia assim: mãe, eu dou dízimo de quanto aqui? E mãe não sabia fazer conta. E era uma conta difícil de fazer. Pegue uma moeda de 25 centavos e tente tirar o dízimo dela, para ver se é possível. Eu imaginava, hoje eu imagino que era assim. Aí mãe me dizia assim: não sei não, minha filha, dê todo. Aí eu pegava aquela moeda de 25 centavos e levava para a escola dominical e entregava. Agora você diz assim: você não precisava daquela moeda? Eu precisava. Porque com aquela moeda eu podia comprar o mingau que era vendido na escola. Mas Deus é tão fiel, amados, tão fiel, tão maravilhoso, que eu poderia passar aqui a manhã toda contando o quanto Deus me abençoou e abençoa a minha família. Quem sabe numa data oportuna eu conte mais detalhes, porque Deus é muito bom. Deus é muito maravilhoso. Então venha com alegria trazer a sua oferta, o seu dízimo, glorificando ao Senhor, dizendo: Deus, esse é o tempo maravilhoso que eu tenho para render a Ti louvores, ações de graça, adoração. Eu posso andar, eu posso sorrir, eu posso falar, eu posso estar em comunhão com a Tua igreja. Que tempo maravilhoso. Glória a Deus. Deus abençoe a amada igreja do Senhor. Novembro, um mês de muitas bênçãos para a sua vida.
Junte-se a nós, confira tudo na Agenda do Caminho. Cuidar da saúde também é espiritual. Homens, lembre-se, zele pelo seu corpo e tenha a plenitude que Deus confiou para a sua vida. Queridos, fiquem atentos aos nossos horários de cultos. Aos domingos, os nossos encontros acontecem às 7, às 10 e às 18 horas. Na terça-feira, não haverá o culto Tarde das Bênçãos. E na quarta-feira, o culto da família começa às 19 horas. No sábado, o culto da juventude começa às 16h30. Convide alguém que você ama. Venha para os nossos cultos e venha viver a plenitude da presença de Deus. Atenção, mulheres. Na próxima terça, teremos a última live da série Mulheres do Reino. E o encontro presencial será dia 2 de dezembro, às 19 horas. Já se programem. E sobre o encontro presencial dos homens, fica agora com o recado do Bispo Júnior. Shalom, queridos. Próxima terça-feira, dia 25 de novembro, última terça-feira de novembro, nós teremos nosso encontro presencial. Vamos estar recebendo um querido convidado, o reverendo Thomas Monassalvo, que vai estar conosco aqui trazendo ensinamentos que eu tenho certeza que vão enriquecer você e a sua casa. Não fique de fora. Terça-feira, 25 de novembro, às 19 horas. Espero você. Quarta-feira, o último estudo das séries Os Montes. Uma oportunidade para receber de Deus a direção e a edificação do seu lar. Esperamos você e sua família, 19 horas, para a noite de fé e transformação. Chegou o Natal Solidário IBCA. Você pode trazer muita alegria e amor através de um presente para a criança carente. As caixas de coleta estarão na recepção da nossa igreja. Vamos juntos, com muito amor e muita alegria, fazer o Natal de uma criança carente. De 7 a 14 de dezembro, teremos a nossa feira natalina, com lembranças, artigos decorativos, acessórios e muitas outras opções para você abençoar alguém neste Natal. Nos visite e confira tudo que foi preparado para você e sua família. Nossa igreja realizará no dia 28 de dezembro de 2025 a apresentação e consagração de crianças. As inscrições abrirão no dia 23 de novembro, indo até o dia 14 de dezembro. Se você deseja apresentar sua criança ao Senhor, procure as nossas redes sociais. Homens, o mês é de vocês. Não deixe a sua saúde para depois. Façam os seus exames e cuidem-se. E vivam com sabedoria e fé. Glória a Deus. Peço para a igreja se colocar de pé mais uma vez. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render em ti. Tudo que há em
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco. Se comparado ao que eu sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as eu te louvarei, não importa, não aclame ao Senhor, poder, majestade, montanhas, ao som de teu nome, O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. somente a
com as suas palmas, glorifique ao Senhor com a sua voz. A palavra de Deus diz: tudo que tem fôlego, oh, aleluia. Se você tem fôlego, adore ao Senhor. Se você tem fôlego, glorifique ao Senhor. Oh, Senhor, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, declaramos que não há outro além de ti. Tu és santo, poderoso, eterno é o Senhor. Oh, aleluia, glórias ao teu nome. Oh, Abba, Adonai, El Shaddai, Deus santo e poderoso, Deus valente na guerra. Oh, glórias e glórias sejam dadas a ti, Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Deus vivo de Israel para todo sempre. Oh, glória, louvor, exaltação sejam dadas a ti, Deus. Não há outro além de ti, Senhor. Glória, honra, louvor sejam dadas a ti. Oh, El Shaddai, El Gibor, Deus poderoso, valente. Oh, glórias sejam dadas a ti, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Oh, Jesus, declaramos que estamos sob o senhorio de Cristo. O Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o cabeça dessa igreja, da nossa casa, do nosso lar. Oh, glorificamos o teu nome, Abba. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Oh, aleluia. Ei, glorificamos o teu nome, Pai. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, Deus poderoso. Oh, princípio e fim. Oh, santo é o Senhor. Oh, santo, santo para todos sempre é o Senhor. Oh, Jesus, te adoramos. Oh, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Oh, tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Poderoso é o Senhor, valente é o Senhor. Oh, Deus da guerra. Oh, confiamos em ti. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor. Te amamos, Senhor, te amamos. Declaramos que reconhecemos a tua santidade e te adoramos na manhã deste dia. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Ó, Senhor, a tua noiva declara que reconhece a tua santidade. Jesus, a tua noiva declara que reconhece a obra perfeita da cruz. Ó, Senhor, declaramos que vivemos sobre o senhorio de Cristo, que o Senhor Jesus é o nosso cabeça, Ele é o Rei dos Reis, e nós vivemos sob a tua autoridade, Senhor. Ó, Senhor, vivemos sob os teus princípios, guiados pela tua palavra, e te agradecemos pela tua palavra. Amém. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia nessa manhã e você quiser acompanhar a leitura, a sua Bíblia física, a sua Bíblia no seu aparelho eletrônico, se não vai estar aqui no telão também, eu peço que você abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mateus capítulo 14. E a gente vai ler o trecho do 13 ao 21, onde narra a primeira multiplicação dos pães. E na palavra do Senhor está assim escrito, eu estou lendo aqui na Almeida, corrigida e fiel. Na palavra do Senhor está assim escrito, Mateus 14, do 13 em diante. E Jesus, ouvindo isso,
retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Repita comigo: sabendo o povo, seguiu a pé. Para gravar, seguiu a pé. A última vez, seguiu a pé. Aqui o que a Bíblia está dizendo é que Jesus se retirou quando ele ouviu uma notícia que entristeceu e ele quis se apartar para orar. E ele entrou num barco e foi. E o povo vendo, seguiu Jesus a pé. 14. E Jesus saindo do barco, né? Aqui só está Jesus saindo, mas do barco, viu uma grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão para com aquela multidão, ele curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão, diga comigo, senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a terra, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo-lhes, olhou ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos deu à multidão. Jesus partiu o pão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. 20. Comeram todos e saciaram-se e levantaram os pedaços que sobejaram, e desses pedaços encheram 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Pai querido, Deus amado, Pai santo, Deus eterno e poderoso, te agradecemos pela leitura das Escrituras Sagradas. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que enche esse lugar e nós podemos sentir a presença do Espírito de Deus. Espírito de Deus, declaramos que essa é a Tua hora. Vai passeando neste lugar, declaramos as mentes, os corações cativos a Ti, Senhor. Que nós venhamos entender aquilo que vamos falar nessa manhã. Temos certeza que veio dos céus. E entendendo, a gente possa trazer uma aplicação prática à nossa vida, à nossa jornada, à nossa caminhada. E assim fazendo, possamos chegar e alcançar o lugar que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. Em nome de Jesus, sente aí dando glória a Deus. Nas últimas 2 semanas, nós falamos sobre a pesca maravilhosa. E aí, na semana passada, falando, ou melhor dizendo, pregando o esboço que o Senhor tinha colocado no meu coração, porque na semana retrasada nós não chegamos nem a entrar no esboço, só fomos lendo ali os textos. Mas na semana passada, pregando o esboço que o Senhor colocou no meu coração, eu citei essa passagem, não lembro qual foi o momento exatamente, mas eu citei essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. E aquilo ficou no meu coração, eu disse: Senhor, eu estava pregando uma coisa da pesca milagrosa, e o Senhor me trouxe um exemplo da multiplicação, e aquilo ali foi no domingo, e na segunda aquilo ficou na minha cabeça, e na terça aquilo ficou na minha cabeça, e na quarta aquilo ficou na minha cabeça. E na quinta-feira, que foi o feriado, não foi quinta o feriado? Quinta-feira, feriado. Eu acordei de manhã, falei: tá bom, Senhor, está na minha cabeça até hoje, então eu vou pegar a Bíblia aqui. Eu fui lendo, e fui estudando, e fui anotando. E o Senhor trouxe algumas coisas ao meu coração que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. E o que eu comecei a entender a partir deste episódio narrado na Bíblia, e é algo muito extenso, eu tenho certeza, mas eu comecei a entender os fundamentos, os rudimentos da matemática do reino. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A matemática do reino, quando a porção se torna o propósito. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu não tinha visto nem a arte ainda. Deus abençoe o departamento de mídia da nossa igreja. Que o Senhor continue levando inspiração para eles, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue a enchê-los, para que vocês possam continuar trabalhando e produzindo coisas lindíssimas para o Senhor, em nome de Jesus. A matemática do reino, quando a porção se torna propósito. Quando a gente leu esse trecho aí, fala assim que Jesus, ele estava consternado, ele tinha se entristecido e ele resolveu orar.
E já começa um primeiro exemplo lindo de Jesus, porque muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, a gente se entristece com algo, a gente se machuca com algo, a gente recebe uma notícia ruim, triste. E aí a gente já começa a querer falar. E se foi alguém, então, que machucou, que fez algo, fulano miserável, fulana desgraçada. Jesus recebeu uma notícia triste, algo terrível. Alguém que ele amava, que veio para preparar o caminho dele. O primo tinha morrido e ele recebeu aquela notícia. Ele falou, eu vou para um lugar isolado e eu vou orar. Então que a gente comece a entender já do exemplo de Jesus, que se vem algo que nos entristece, que vem algo que nos abate, a gente recebe uma notícia, algo terrível, seja do falecimento de alguém que a gente ama, um familiar, uma notícia que já traz a possibilidade de uma nova batalha, de um embate, e a gente já se entristece, sai falando com todo mundo. E o que Jesus foi fazer, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele foi orar. E ele não foi orar e saiu assim, reúne todo mundo, porque a gente vai fazer um clamor. É bênção e a gente tem que fazer, a gente tem essa ferramenta de guerra também. Mas ele falou, eu quero ir para um lugar apartado e eu quero buscar o Senhor. Ele estava triste, ele falou, eu quero entrar num barco, me leva daqui para um lugar deserto, porque eu quero buscar a face do Todo-Poderoso. Que a gente comece a entender que dias maus eles existem, notícias ruins elas chegam, mas é neste momento ainda mais que nós precisamos estar fortalecidos e buscando a face de Deus. Me leva para um lugar apartado, porque eu preciso orar. Porque é na oração que a gente se fortalece, é na oração que é uma conversa, que a gente começa a falar com Deus e depois a gente silencia e Ele começa a falar com a gente, que a gente vai entender o tamanho e a extensão do amor e do cuidado de Deus. Me leva para um lugar apartado. O meu primo João Batista morreu, me leva daqui que eu quero orar. E tudo que Jesus queria era estar sozinho orando, porque em momentos difíceis a gente muitas vezes quer estar só. Seja para refletir, tem uns que falam que é para remoer a dor, mas fato é que nesses momentos muitas vezes a gente quer estar sozinho. E Jesus queria estar sós orando. E a Bíblia conta que ele entrou no barco e partiu. E uma grande multidão, irmão, se multidão já é muita gente, a Bíblia fala que era uma grande multidão, a Bíblia foi redundante, era gente demais. Viram Jesus saindo, não entendiam o que ele estava passando, não sabiam se ele estava com algum tipo de dor ou não, mas viram ele passando para dentro de um barco e indo, mas entenderam quem ele era e falaram, nós precisamos ir atrás dele. Em outro momento a palavra fala assim, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem as palavras? Aonde Jesus vai, seja a pé, seja de barco, siga Jesus. E a grande multidão viu ele entrando num barco e a Bíblia fala que eles seguiram a pé. E o que mais mexe comigo quando eu comecei a ver isso, o Evangelho de Mateus não fala isso claramente, mas no Evangelho de Marcos 6 você vai ver isso. Ele fala assim, a multidão correu e eles chegaram a outra margem antes que o barco de Jesus chegasse. Quando eles correram atrás de Jesus, aquele que só ele tem as palavras, eles correram tão diligentemente que eles chegaram antes do barco. Quando você correr intencionalmente atrás de Jesus, quando você for atrás do Mestre, que você vá com todas as suas forças, que você consiga chegar antes dele, para que você possa recepcionar Jesus. Eu estou aqui para te adorar, porque muitas vezes Jesus marca um compromisso comigo e com você, e a gente fica refestelado, esperando chegar num lugar, para ter certeza que Jesus está lá. Chegue antes de Jesus. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, todo o tempo, mas pelo menos demonstre a ele o seu amor, dizendo, Jesus, eu quero chegar antes de tudo, porque eu quero um tempo a sós contigo. Ontem à noite, nós tivemos aqui na igreja uma pessoa que eu amo muito, eu e a minha casa amamos demais, que é o evangelista David Leonardo. Ele entrou em contato com a gente, falou assim, irmão, vou fazer uma turnê para o Nordeste e vou estar aí, quero fazer aí na igreja. Tem como fazer? Tem. E como é fazer um contrato, alugar, a gente não aluga, para a obra de Deus o tempo está cedido, venha.
E por isso até a gente mudou o culto da juventude, que seria ontem, será hoje à noite. Então venha estar junto conosco hoje com a juventude da igreja, cultuando ao Senhor. E eu conheci recentemente, tem menos de 10 dias, um empresário aqui de Salvador, novo decidido, pouquíssimo tempo de crente. E eu conheci ele recentemente, e essa semana ele falou comigo: pastor, vou lá em sua igreja sábado, não conheço lá ainda não. Eu falei: amém, Deus abençoe. Ele falou: vai ter o Dave lá e eu vou lá. Eu falei: vamos se encontrar lá provavelmente, eu vou também lá às 7, 7h30. Ele chegou aqui 15h40. Eu falei: meu irmão, é de noite. Quando eu encontrei com ele de noite aqui, eu falei: era de noite. Ele falou: foi ótimo. Cheguei aqui 13h40 da tarde, sentei, orei, adorei o Senhor sozinho. Ele, Jesus. Aí eu falei: Jesus, como a gente tem que aprender quando o Senhor tem algo conosco e a gente não prioriza Deus. Eu acho que é porque a gente entende que a graça, que é favor imerecido, e o amor dele é tão grande. Não, eu não preciso ter esse compromisso todo. Eu vou ter um semi-compromisso. Ele me ama de qualquer jeito. Ele ama de verdade. Mas veja qual é a intensidade que você está amando ele de volta. Não era nem isso, a mensagem, não sei nem porque eu falei. Mas o fato é que Jesus chegou ali e ele estava consternado, ele tinha perdido o primo, ele estava triste. E quando ele chegou, a multidão já estava lá, meu irmão, porque ela correu diligentemente. E quando Jesus desce do barco, que ele vê aquele povo todo, a Bíblia conta que ele é movido por uma compaixão que vem das entranhas. E a palavra grega, espero que eu não erre aqui, eu até anotei ela aqui, mas essa Jesus, essa é grande, Pai. Esplagkizomai é a palavra grega, é sentir-se nas entranhas, é mover-se por dentro. Essa foi a compaixão que Jesus sentiu. Quando ele olhou aquele povo, ele esqueceu aquilo que ele estava passando e ele falou: vou servir a multidão. E começou a curar os enfermos. E começou a receber o povo. Porque o que você tem que entender nesta manhã, é que o reino reage aos problemas com propósito. O reino não reage ao problema com paralisia. Chegou o problema, fazer igual quando eu era pequeno, né? Não sabia falar direito, não sabia falar estátua. Vamos brincar de estalta. Chegou o problema, estalta. Imagine, Jesus chegou, desceu do barco, a multidão, ele com aquela dor, estalta. Estátua, tá? É porque estalta, eu lembro da minha infância. O reino reage aos problemas com propósito. Reage aos problemas que se apresentam a você com propósito. Reage aos problemas com autoridade. Reage aos problemas com a certeza da identidade que você tem e aquilo que você carrega. A Bíblia fala que se você se mostrar fraco, no dia da angústia a sua força será pequena. Então deixe de ser fraco, deixe de ser frouxo. Aí vai dizer assim: o bicho falou fraco e frouxo. E as mulheres, difícil encontrar uma fraca, muito mais difícil encontrar uma mulher frouxa. As mulheres não viram não, porque quando as mulheres dizem glória a Deus. Aí, ó, me ajudem, mulheres, a pregar. A multidão faminta, ela representa as demandas da vida. Família, trabalho, ocupação, problema, desafios emocionais, desafios espirituais. Os discípulos representam a nossa tendência humana, a gente é carne, de olhar para os próprios limites. E é curioso quando Jesus fala assim: vamos alimentar o povo. E a gente repetiu para gravar, quando ele chega para Jesus: não temos aqui, senão. Ele já estava dando limite. Ele estava: Jesus, a gente tem aqui, não é nada. Jesus não perguntou a quantidade, ele perguntou, meu irmão, mandou o quê? Alimenta o povo. Mas nós não temos aqui, senão. Jesus, ele revelou um princípio eterno do reino. A multiplicação, ela nunca começa naquilo que falta. A multiplicação não começa na escassez. Ela começa com aquilo que você já tem. Só que muitas vezes você já tem, você já carrega e você menospreza e despreza aquilo que Deus te deu, porque você está olhando para a grama, ou para o dom, ou para o presente que Ele deu a alguém ao seu lado.
Foram 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão, uma grande multidão, diz a Bíblia. Mas você menospreza e despreza aquilo que Deus te entregou. Porque aquilo que você acha que o vizinho carrega, porque você viu na rede social dele, você acha que é o maior do que você tem. Valorize aquilo que o Senhor te entregou. Valorize a semente que você carrega. Valorize os dons que Ele te entregou. Se você está achando que é pequeno, é porque está na sua mão. Quando você apresentar de volta ao Senhor, Ele vai multiplicar. E uma ilustração inicial. Uma semente. Quando você planta ela no solo, quando você coloca ela a serviço do rei, quando você coloca ela a serviço do reino, ela nunca volta igual. Porque a semente, quando é plantada, vira árvore. A água, quando é entregue, vira vinho. 5 pães viram 12 cestos. Porque o que você entrega, o que você disponibiliza na mão do Senhor, Ele multiplica. Ele não está interessado em ser pequeno, se é grande. Eu acho lindo. Quantas vezes eu li a Bíblia e não entendi a passagem. Quantas vezes eu entendi que a fé era uma medida quantitativa. Não é. Se você for ler lá no Evangelho de Mateus, e muita gente fala assim, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, não diz na Bíblia não, irmão. Isso aí está no livro de Acrescentares, você que botou lá. Na Bíblia fala, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Por quê? Porque a mostarda, ela tem certeza da identidade dela, ela é pequenininha, mas ela fala, eu não vou ser hortaliça. E a Bíblia fala no Evangelho de Marcos que ela cresce numa proporção tão grande que ela deixa de ser hortaliça, se transforma em árvore, onde pássaros vêm aninhar debaixo dela. Sementinha de 2 a 3 milímetros. Mas tem uma fé tremenda. Então tenha uma fé numa unidade qualitativa tão grande como a mostarda, que nasceu para ser hortaliça e transaciona para ser um arbusto, uma árvore de quase 3 metros. Medida de qualidade de fé, não do tamanho. Não se limite. O que é limitado nas mãos do homem se torna ilimitado nas mãos de Deus. Vamos desenvolver a mensagem, senão a gente fica só na introdução e não avança. Princípios do reino que liberam multiplicação. Ponto 1, Larissa, anote. Esses dias ela mandou uma mensagem para mim. Você não falou o número dos pontos e eu me confundi nas anotações. Anotou tudo, mas não botou a ordem. Então, ponto 1. A multiplicação começa quando você reconhece a porção. Reconheça a porção que Deus te entregou. Quando você reconhecer, a multiplicação começa. O que você tem é sempre suficiente para Deus começar. Se Ele te entregou, é a medida perfeita para iniciar. Só que muitas vezes você se prende, não, Deus. Se você me der, se você fizer, se você me levar, se você fizer assim, como eu quero, eu realizo o teu desejo. Não é assim não, irmão. Ontem eu ouvi uma coisa linda. David falando aqui na igreja. Deus nos chama, nos comissiona, nos dá dom e a gente prepara uma planilha. Deus, essa é a minha planilha do Excel. Se for dessa forma, eu estou pronto. Imagine se os discípulos que receberam cada um pedaço de pão, dizem, rapaz, uma hora dessa, num lugar desse, farinha pouca, eu vou comer esse pão, Jesus. Eles desapegaram e foram entregando. E eu acho lindo porque Jesus recebeu o pão, já disse aqui várias vezes na igreja. Ele recebeu o pão, ele olhou para o céu, ele deu graças. E quando ele desceu o pão, continuou a mesma quantidade, irmão, 5 pães. E ele partiu e distribuiu entre os 12. Eram 5 pães divididos por 12, a mesma quantidade. Mas à medida que os discípulos foram entregando aquilo que eles receberam do Mestre, à medida que eles foram entregando aquilo que eles receberam da mão do Deus Filho, à medida que eles foram compartilhando aquilo que eles receberam, a multiplicação foi chegando. Quando você começa a repartir aquilo que Deus te entregou, quando você começa a dividir com a grande multidão aquilo que Deus te deu, a multiplicação chega e invade a sua vida, invade a sua casa, invade os seus negócios. Mas quando você começa a viver uma mente escassa e não começa a liberar e a dividir com aqueles que estão à sua volta, que Deus te entregou, não multiplica. É, Jesus. O que você tem é sempre suficiente para Deus começar.
Os discípulos disseram: o que temos aqui é nada, senão 5 pães e 2 peixes. O perigo do cidadão do reino é desconsiderar o pouco. O perigo do cidadão do reino é desprezar o início e ignorar a porção que eu e você já recebemos, pela expectativa de algo que Deus deveria dar em cima daquilo que você ansiou. Aquilo que Deus dá a mim e a você, Ele sabe que é a porção que eu e você podemos carregar no momento que Ele entregou. Mas cabe a mim e a você desenvolver o dom, desenvolver o talento que Ele entregou, para que possa gerar multiplicação e abençoar a grande multidão. Aí tem gente que fala assim: ah, bicho, isso aí tem base teológica? Tem, vamos nela agora. A palavra senão, no texto aí, Mateus, Novo Testamento, vem do grego eime. Ela carrega um tom de limitação. Ela carrega um tom de quase uma desculpa. Olha bem, nós temos aqui, se não, já está dizendo assim, ó, se não der certo, tá ok. A primeira barreira não é a falta de recursos. A primeira barreira é a falta de visão. Ore para que o Senhor te dê a visão do alto. Ore para que você veja aquilo que Deus já está vendo em você. E o que Deus já está vendo, o que você pode realizar para Ele, o que Ele pode fazer através de você. Sem visão o povo perece. Está lá Eliseu, ó. E aí está o moço: vai todo mundo morrer. Senhor, abre o olho do mancebo. Quando ele viu, meu irmão, aquele exército, anjo de tudo que era lugar, carruagem, porque o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que cuida de nós, não deixa faltar nada. E de repente, se você não está enxergando, ore para que o Senhor abra os seus olhos e você consiga enxergar aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer fazer com você, aquilo que Ele quer realizar através de você, porque Ele já te deu, Ele já te entregou. Talvez você não esteja vendo ainda. Senhor, me dá olhos para que eu veja aquilo que o Senhor já me entregou. Deus nunca vai pedir de você, ou demandar, ou exigir de você algo que Ele já não tenha te dado, algo que você não tenha. Ele nunca pede o que você não tem, mas Ele sempre pergunta o que é que você já tem. Ele chegou para Moisés: você vai libertar o meu povo. E aí Moisés: você, eu não dou conta. Você dá. Como? Eu não tenho os meios. Eu fico imaginando, né, o diálogo de Deus com Moisés. Eu não tenho os meios, Deus. E Deus, Ele é tão lindo. Ele chega para Moisés. Você pode ler isso em casa. Êxodo 4. Moisés, o que é isso na sua mão? E quando a gente lê a Bíblia, a linguagem da Bíblia é linda. Né, uma linguagem rebuscada, ele vai dizer assim: e ele tinha um bordão na sua mão. Em outras linguagens, ele tinha um cajado. Não é lindo, né? Irmão, o que ele tinha era um pedaço seco de pau na mão. Era o que Moisés tinha. Essa é a perspectiva, sabe? Porque tem a Bíblia Almeida, tem a King James, tem a, na linguagem de hoje, e tem a Ultra hoje agora. Pedaço seco de pau. Era o que Moisés tinha. E Deus diz: com esse pedaço seco de pau, você vai libertar o meu povo. Porque não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus te entregou. E aquilo que Ele te entregou, Ele é fiel e justo para que Ele faça acontecer para a glória do nome dEle. Aí eu te pergunto, imagine você um cenário se Moisés tivesse se rebelado e levado 70% do exército de Faraó com ele. Vou libertar o povo de Deus. Carruagens, avancem. Arqueiros, avancem. A glória e a estratégia seria de quem? De Moisés. Mas quando Moisés libertou o povo de Deus, meu irmão, com um pedaço seco de pau, você tem que entender que é o Senhor, que é todo poderoso, que usa quem Ele quer. Se Ele te entregou um graveto, Ele vai usar o graveto. Se Ele te entregou grandes porções, Ele vai usar grandes porções. Se Ele te entregou pequeninas sementes, Ele vai usar pequeninas sementes. Mas o que Ele te deu, Ele vai usar para realizar o propósito que Ele confiou a você.
Creia. O que é que você tem hoje? Imagina, Val. Na Bíblia é lindo quando a gente vê um bordão. Pedaço seco de pau, irmão. Na português é isso. No sertão é isso. Sabe, ontem, o meu caçula, eles haviam uns 10 dias. Né, em todo tipo de chantagem emocional que só filho sabe fazer. Com mãe, né? Com pai, o plantão é mais difícil. Mãe, eu quero, mãe, um brownie. E ela estava dando uma pedalada nele, né? Uns 5 dias dando uma pedalada, porque ele não podia, ele tinha ficado gripado, e não sei o que e tal. E o chocolate, né? Aprendi com minha mãe, que é pediatra e alergologista, ele produz mais muco e tal. E ele em cima, irmão. Quero brownie de Nutella, quero não sei o que. Ontem ela não teve escapatória. Ela, vou fazer o brownie. E aí, quando eu olhei em cima da mesa, Erval, tinha farinha de trigo, ovo cru, fermento. Aí eu lhe pergunto, se eu chegar para você pegar aquela colher de farinha de trigo, boa, novinha, branquinha, ó. Você come aqui uma colherada, você vai? Colherzinha de fermento. Dona Benta, o do velhinho lá, Ótica, fermentinho. Ninguém vai, irmão. E é assim também, às vezes você começa a olhar os ingredientes separados e não entende que quando Deus sacudir você, que misturar, que botar você em altas temperaturas, vai sair um brownie de Nutella. E eu comi, estava bom. Porque Deus, Ele olha para a simplicidade do que você oferece. Ele mistura os ingredientes, gera doçura e abundância. Mas você tem que confiar que Ele faz. Pare hoje de minimizar os seus dons. Pare de minimizar os seus dons e comece a utilizar e oferecer a Deus aquilo que você já domina. Invista, nem que comece com pequenas porções de tempo em oração, mas constância. Na igreja tem gente que fala assim, não, Deus me chamou para pregar para as multidões, então eu vou servir ao Senhor se eu estiver na plataforma. Sim, irmão, você já pregou na praça? Já pregou para um colega de trabalho? Não. Deus me chamou para a plataforma. Amém. Não despreze os primeiros começos. Comece a mostrar ao Senhor o que você está fazendo com o que Ele já te deu. Assuma algo simples, porque Deus amplia quando você age por fé. Nas finanças, honre a Deus com o primeiro, mesmo que seja pouco, porque a unção multiplica. Ponto 2. A porção quebrada se torna porção multiplicada. O reino multiplica aquilo que você entrega, não aquilo que você esconde. Se os discípulos estivessem escondido os pedaços de pão, não teria multiplicação. Porque o reino multiplica aquilo que você entrega, não aquilo que você esconde, não aquilo que você retém. O texto diz que Jesus tomou os pães, ele olhou aos céus e ele deu graças. E depois ele começou a partir. Partir dói. Partir exige renúncia. Partir fere o orgulho. E é lindo o verbo empregado aí, para quem gosta de ouvir, né? No original e as bases teológicas, o verbo empregado nessa passagem do grego é kleo, partir. É o mesmo verbo empregado na ceia quando Jesus partiu o pão. É o mesmo verbo empregado quando Jesus partiu o corpo dele, por mim e por você. O reino cresce por meio da entrega. O reino cresce quando a gente parte. Um homem de Deus que eu amo demais e sei que eu vou conhecê-lo na eternidade. Tenho lido muitos estudos e os livros dele e como eu amo. Dr. Miles Monroe, ele dizia, tudo no reino se multiplica ao ser distribuído. Quando você distribui a unção, quando você distribui aquilo que você carrega, quando você distribui aquilo que Deus te deu, quando você distribui o que quer que seja, a multiplicação chega. Um agricultor, ele pega parte das sementes que ele carrega no bolso e ele lança no solo. E ali a multiplicação acontece. O pão só se multiplica quando deixa as mãos dos discípulos.
Quando eles decidem entregar a porção que receberam, a multiplicação chega. Se você for parar e fazer uma analogia e trazer aplicações práticas para mim e sua vida no dia a dia. Nos relacionamentos, um pedido de perdão, ele quebra você, mas ele multiplica a paz. Nas finanças, a generosidade pode até quebrar sentimentos, mas ela multiplica a provisão. Na vida espiritual, quando você entrega tempo e descanso, isso quebra, mas multiplica o fruto. No ministério, quando você abre mão do controle, isso quebra, mas multiplica o impacto. Ponto número 3. A multiplicação segue ordem e governo. Segue ordem e governo. As coisas têm que estar ordenadas, organizadas. No reino, a organização sempre precede multiplicação. No reino, a organização sempre vem antes da multiplicação. Jesus ordenou, e nós lemos isso na palavra, que a multidão se assentasse. No Evangelho de Mateus, ele só fala assim, manda eles sentarem. Quando a gente vai ver lá em Marcos, ele fala assim, manda eles sentarem em grupos, de 50 e de 100, organizadamente. E o que ele estava demonstrando era como um rei, ele estava organizando os seus súditos para receberem daquilo que ele estava pronto para entregar. Mas para isso, tinham que estar organizados. O reino não prospera no caos. Tem que ser na ordem e na organização. A graça, ela multiplica, mas o governo é que sustenta. Eu acho lindo o termo usado aí na Bíblia, no original grego, para fazer assentar. Porque muita gente lê na Bíblia, não, e ele deu um comando para que eles se fizessem assentar. Mas o que está escrito no original não é se fizesse assentar. É anaklino, que se fizesse reclinar. E quando você ia naquele tempo a um banquete, você reclinava para ser alimentado. Você reclinava à mesa, você reclinava para receber a sua porção, você reclinava para comer. E o que Jesus, como rei, estava fazendo assim, ó, manda os meus súditos reclinarem, porque eu vou servir a eles em abundância, e eles vão se fartar e vão comer quanto quiserem, porque eu sou um Deus e um rei provedor. Então descanse, recline, que eu vou te alimentar na medida daquilo que você necessitar, e ainda vou fazer transbordar. Mas você tem que descansar e reclinar para ser alimentado por Deus, como um rei que alimenta os seus súditos. Um armazém sem uma gestão correta, ele desperdiça a colheita. Uma agenda sem organização desperdiça unção. Então organize sua rotina devocional. Todos os dias você se alimenta, todos os dias você bebe água. Mas quantos dias na semana, no mês e no ano você tem parado para ter um tempo seu com o Senhor? Quantos dias na semana e no mês você tem se alimentado da palavra e buscado entender e buscando o Senhor com intensidade? A palavra é alimento espiritual. Não deixe de se alimentar diariamente. Estruture suas metas espirituais e profissionais. Organize as suas finanças. Porque, como dissemos, o reino não opera na desordem. Estruture ministérios com clareza, função e ordem. Ponto 4, senão a gente não avança. O reino, ele multiplica para além da necessidade. A provisão de Deus, ela nunca vai ser suficiente. A provisão de Deus sempre será excedente. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre a pesca maravilhosa, e a quantidade de peixe no grego é pletos. É uma quantidade que enche o recipiente completamente até transbordar. Falamos também da plenitude dos tempos, que é pleuroma. Então quando Deus entrega, Ele entrega uma quantidade que encha, preencha e transborde. É assim que Ele faz. Nunca é o suficiente, sempre é excedente, guarde isso. A Bíblia fala que depois que todos comeram, e comeram quanto quiseram, sobraram 12 cestos.
Eu acho lindo que sobraram 12 cestos, porque sobrou um cesto para cada discípulo que entendeu a mensagem, entendeu o comando e repartiu o que recebeu. Você não recebeu um pedaço? Um 12avo dos 5 pães? Sim. Você não repartiu? Sim. Vai receber um cesto cheio. Ele não deve nada a ninguém. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. E o que Ele entrega sempre excede. O que Ele estava ensinando é assim: quando você cuida do meu povo, quando você alimenta o meu povo, quando você se doa pelo meu povo, eu cuido da sua porção. Sobrar no grego. Rapaz, e hoje eu falei muita coisa em grego, eu fico com medo, que meu pai está aqui. Se eu der um deslize, ele fala assim: estava indo direitinho. Sobrar no grego é perisseu, ser abundante, transbordar além da medida. E é isso que Deus tem para mim e para você. Algo que transborda além da medida. Algo que vai além do que você sonhou. Algo que vai além do que você imaginou. Algo que vai além do que você pediu. Porque Deus não sabe dar medidas restritas. Ele sempre vai fazer com que as coisas venham a superabundar sobre a minha e a sua vida. Semana passada, quando falamos sobre a pesca maravilhosa, eu falei da minha oração questionando a Deus. Como é que você entrega uma quantidade de peixes tão grande aos teus filhos? E a Bíblia fala que a rede estava a ponto de se romper. E com amor Ele falou comigo: porque à medida que eu entrego do meu milagre, que é sobrenatural, nenhuma estrutura natural pode conter. E é isso que Ele tem para mim e para você. O reino nunca devolve na mesma proporção. Ele devolve na medida do rei, na medida excedente, na medida transbordante. É isso que Ele tem para mim e para você. Sabe como num restaurante real, um convidado nunca sai com fome. O reino honra quem serve e serve com abundância. Na vida emocional, Deus não quer você apenas curado, mas transbordando cura. Nos dons, Ele não quer apenas o suficiente para você, mas para alimentar aqueles que estão à sua volta e a grande multidão. Na família, não apenas paz interna, mas paz que possa contagiar os ambientes onde você está inserido e por onde você passar. No trabalho, não apenas resultado, mas acima de tudo, testemunho. Hoje eu cheguei aqui cedinho, estava orando ali. Quando eu saí, um irmão aqui da igreja me chamou no canto ali, no corredorzinho ali em frente ao banheiro. Disse assim: bispo, tem algo queimando no meu coração. Eu queria compartilhar contigo, ver se eu posso fazer. E se eu puder fazer, eu queria que você me abençoasse. Eu disse: diga, meu irmão. Ele disse: eu sou funcionário federal. E Deus está queimando no meu coração de eu reunir os servidores nesse trabalho federal que eu exerço. E começar a falar do Senhor, e entregar a palavra, e ter uma reunião, e ter um culto. Eu falei: como é que está isso no seu coração? Ele falou: fervendo. Eu falei: vamos orar agora, abençoar. E o Senhor vai estar com você em todos esses momentos. Você vai colocar as palavras e você vai ser mais do que você imagina. Porque se as pessoas vieram para você para te pedir, é porque o seu testemunho já está falando muito antes do que você vai proferir em palavras. Porque o povo chegou para ele e falou: reúne com a gente, fala de Jesus. Porque o povo já enxergou pelo testemunho quem ele é e o que ele carrega. Quinto ponto: a multiplicação é para os outros, mas ela revela quem você é. No reino você se torna quem você é quando você serve. Já falei que o reino é de ponta cabeça. Você se torna quem você tem que ser no reino quando você começa a servir. O milagre ele não revelou apenas o poder de Jesus, revelou isso também, mas ele acima de tudo revelou a identidade dos discípulos, que no meio daquele ambiente de escassez, receberam uma porção e resolveram entregar aquilo que receberam. Imagine num lugar, a Bíblia fala que era um lugar remoto. Deus é tão lindo, porque no meio do deserto ele já tinha dado pão.
No meio do deserto ele já tinha andado codornizes. Ele não muda. Onde há escassez, ele chega com provisão. Onde há lugar para a fome, ele chega com alimento. Onde você achou que não teria água, ele faz a água verter da rocha. Porque ele não muda, nele não há sombra de variação. E ele sempre vai prover para você aquilo que você necessita. Eles entregaram a porção e se tornaram cooperadores da obra. Um homem de Deus que eu admiro muito, está na glória também, o Otmani, ele dizia: o quebrantamento libera o espírito liberado abençoa outros. Olha que coisa linda. O quebrantamento libera o espírito liberado abençoa outros. Se a gente olhar, como a gente falou num banquete real, a gente falou num restaurante real, o garçom, ele não cozinha a refeição, mas ele é quem leva até a mesa. Sem ele, o banquete não chega. O que nós temos que entender é que nós somos garçons do reino. A gente vai entregar aquilo que Deus nos deu. Nós temos que entender o princípio de mordomia. Somos mordomos do reino. Nós somos mensageiros do reino. A mensagem é dele. Ele usa quem ele quer. Usa árvore, usa figueira, usa pássaro, usa corvo, usa urubu, usa a jega de Balaão. Ele usa quem ele quer, irmão. Quando ele quer entregar a mensagem, ele vai usar quem ele quer. O milagre vai acontecer nas suas mãos quando você começar a servir. A sua identidade se revela no serviço, não na plataforma. O reino, ele primeiro multiplica o caráter, antes de multiplicar os recursos. Você será surpreendido com o que Deus fará através de você. E para a gente concluir, a porção que você entrega define a colheita que você vive. A multiplicação começa quando você entrega aquilo que ainda parece pequeno, pouco ou escasso. A abundância chega quando você confia aquilo que você recebeu, mesmo entendendo que é pouco, nas mãos do rei. O impacto chega quando você permite que o pão seja partido. No reino, nada que é entregue permanece do mesmo tamanho. No reino, nada que é entregue permanece do mesmo tamanho, sempre multiplica. E hoje, o rei está fazendo algumas perguntas a mim e a você. O que é que você tem nas suas mãos? O que é que ele já te confiou? O que é que ele entregou a você? Talvez um pouco de tempo. Talvez seja isso. Talvez um dom que você considere tímido e pequeno. Talvez uma fé que você considere pouquíssima. Talvez uma porção emocional quebrada, destruída. Talvez, quem sabe, uma semente financeira. Talvez um talento que você tem desprezado. Coloque nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa tomar a minha e a sua porção. Que Ele possa partir aquilo que precisa ser partido. Que nós possamos distribuir aquilo que nós temos que distribuir. Que a gente possa organizar aquilo que tem que ser organizado. E que possa ser multiplicado para que eu e você venhamos a viver o propósito e a plenitude do propósito no reino. Hoje você deixa de viver baseado na falta. Hoje você deixa de viver baseado na escassez. E vai passar a viver a partir daquilo que você já tem. Vai passar a viver a partir daquilo que o Senhor já te entregou, já te deu. Porque hoje você começa a entrar e a usufruir da matemática do reino. Eu não sei se todos que aqui estão já vivem sob o comando e a direção de Jesus. O que eu quero que você entenda é que Ele morreu por mim e por você. Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é aquele que operou milagres, opera milagres e vai continuar operando. Ele é aquele que multiplica aquilo que já foi entregue a mim e a você. Mas a gente precisa reconhecer isso tudo. E a gente precisa decidir caminhar com Ele. Nós vivemos num país cristão, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas nem todo mundo tomou a decisão de dizer: Jesus, eu quero caminhar contigo.
E eu não abro mão de caminhar contigo de hoje em diante. Toma a direção da minha vida. Dirige os meus passos. Abre os meus olhos para que eu enxergue tudo que você já me deu. E para que eu possa trabalhar entregando de volta a ti e ao teu reino aquilo que eu preciso devolver. Se você não tomou essa decisão e você entendeu essa mensagem e você a partir de hoje quer que Jesus passe a dirigir a sua vida, passe a comandar os seus passos, e você deseja e quer fazer esse compromisso de caminhar com Jesus, a partir de hoje, levante a sua mão, dê um sinal, eu quero orar por você. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja, a partir de hoje, caminhar com Ele, eu vejo sua mão lá em cima, Jesus te abençoe. Se há mais alguém, levante sua mão assim também, dê um sinal, eu quero orar por você. Jesus te abençoe, eu vejo sua mão. Jesus te abençoe, eu vejo sua mão. Jesus, Ele quer caminhar com você. Jesus, Ele quer operar milagres em você e através de você. Mas você precisa decidir caminhar com Ele. Então, a última vez eu pergunto, se há mais alguém aqui que deseja fazer esse compromisso com Jesus, a partir de hoje, se há mais alguém, levante sua mão e dê um sinal, eu quero orar por você também. Há mais alguém? Não deixe para depois, você não sabe quando vai ser o último momento, a última oportunidade. Então, se você sente esse desejo no coração, se você entendeu a mensagem, levante sua mão assim, dê um sinal, eu quero orar por você também. A palavra de Deus diz assim: todo que me recebe, esse virá até mim. Se você levantou a sua mão, ou mesmo que você não tenha levantado, você sente esse desejo, eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Tua graça nunca falha. Todos os dias sei que estou em tuas mãos. Desde quando me levanto
vocês que vieram aqui à frente, eu vou pedir para que junto comigo você curve assim a sua cabeça e repita essa oração. Repita comigo assim: Deus, eu venho a Ti agora, por Teu Filho Jesus, entendendo que Ele veio a este mundo, por aqui caminhou e entregou a vida dele por mim. Eu entendi e eu reconheço e eu declaro que Jesus veio a este mundo em carne para morrer por mim. Morrer na cruz e entregar a sua vida e todo o seu sangue para pagar o meu preço. Preço de remissão dos meus pecados. Preço para me comprar, para me remir e para me lavar. Eu te peço, Jesus, escreve o meu novo nome com o teu precioso sangue no livro da vida, porque eu declaro, a partir de agora, eu sou de Jesus e Jesus é meu. Dirige os meus passos, dirige a minha caminhada, remove as escamas dos meus olhos, me faz ver, me faz enxergar o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho e o meu propósito. Eu quebro e eu desfaço, agora e para todo sempre, daqui para trás, todos os pactos, negócios ou acertos que eu fiz com o império das trevas, em todas as minhas gerações, daqui para trás, e em todas as minhas gerações, daqui para frente, em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, porque mais uma vez eu declaro, eu sou de Jesus e Jesus é meu. Hoje a gente falou um pouco sobre multiplicação, sobre aquilo que a gente carrega, que o Senhor já nos deu. E quando a gente coloca à disposição de Deus o como Ele de forma tão linda multiplica. Para que vocês entendessem um pouco deste princípio, eu sei que alguém convidou vocês e chamou para que vocês viessem aqui hoje na igreja. E nós estamos muito felizes em receber vocês. Queremos dizer que vocês sejam muito bem-vindos à família de Deus. Mas para que vocês entendam como a multiplicação no reino de Deus acontece rápido, eu sei que vocês têm amigos, eu sei que vocês têm familiares, mas a partir deste momento e dessa decisão, nós nos tornamos todos família de Deus. Então, nós como família somos amigos também, e eu queria que vocês olhassem para trás e vejam a quantidade de novos amigos e da família de vocês que acabou de crescer muito. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Aleluia! 2 avisos rápidos. Hoje à noite, 18 horas, nós teremos o culto da juventude. Então, se você puder, venha, fale com as pessoas, estaremos juntos aqui. 18 horas, culto da juventude na nossa igreja. Amém? Aleluia! E outro aviso breve. Hoje aí fora estamos ali com Priscila e Anderson. Eles estão com uma banquinha ali, com doces e tortas maravilhosas. Então, você que vai comer seu docinho pós-almoço, faça ali. Priscila está lá, uma empreendedora da nossa igreja, deste lugar. Você também pode passar e abençoar a vida dela. Amém? Aleluia. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.